vamos lá. Qual é, meu querido Luiz Fabiani, a parada em relação ao Corinthians, um teaser do Corinthians e depois a gente falar mais do Corinthians também. Porque hoje, desculpa, filho. Imagina. Eu não sabia dessa barbaridade que eu fiquei sabendo hoje. Eu falei nos donos da bola. Olha só, são 24 passagens executivas pro Memphis Depay. 2 carros blindados com 2 motoristas para ele. Avião fretado para ele. 5, o título, o prêmio do Paulista, 4.700.000, para ele só. Tudo é para ele. Eu não sabia disso. Eu não sei se você sabia. Desculpa, craque, desculpa te interromper aqui. Você eu só sabia? ia complementar um pouco da informação, porque eu tive acesso ao contrato do Memphis Depay. Pô, você é um monstro, cara. E aí constam algumas das informações que você citou. Entre bônus, entre outros fatores, tem alguns mimos no contrato. Ó, vou trazer certinho. Do hotel é brincadeira. O que tá no documento. Uma casa em um condomínio fechado, um apartamento para seu assessor. Mas não tem, ele não tá na casa, ele tá no hotel há 10 meses. Ele tá no hotel. Que é R$9.000 por dia. Não vamos falar o nome do hotel, né? Acho que não R$9.000 por dia. No mês, R$274.000. É uma suíte presidencial com mais de 1.000 metros quadrados. 1.175 metros. Eu não sabia disso. Ele gasta R$274.000 por dia, sendo que tem um quarto pra cozinheira. Também pra ele. Tem, uma casa em condomínio fechado, provavelmente esse quarto do hotel já repõe. Um apartamento para seu assessor, segurança particular armada, 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa, um cozinheiro particular... Nem o Mbappé tem! E um camarote Skybox na Neoquímica Arena. Cara, isso é um dos maiores absurdos que o Fabinho Soldado, um dos maiores absurdos que o ex-presidente Augusto Melo, que vocês fizeram com esse rapaz, por isso. E eu não sabia nada disso. Esse é o contrato dele, você tem isso? Sim, isso tudo consta no contrato. Consta no contrato dele que você viu. Exatamente. Tem mais até algumas informações sobre bonificação e tudo. Vamos deixar bem claro, eu vou deixar bem claro aqui na Rádio Bandeirantes, ele não tem nada a ver com isso. Se o Corinthians abriu as pernas, foi incompetentes, porque isso é um absurdo, meu irmão. O cara ganha 6 milhões. Você vai morar onde você quiser, truta. Você paga a sua casa, a gasolina, o carro, você que contrate, irmão. Não tem nada a ver com o Corinthians, velho. Que absurdo que vocês fizeram com o Corinthians. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha desse cara. Vamos lá. Algumas informações que constam no contrato do Memphis, eu tive acesso a esse documento em janeiro de 2025. Então faz alguns meses, não sei se teve algum aditivo nesse meio tempo, mas o contrato que ele assinou originalmente em setembro do ano passado. Entre bônus, luvas, salário e demais encargos, ele pode custar até 120 milhões aos cofres do Corinthians, que divide esses custos com a patrocinadora Master, para 26 meses de contrato, 2 anos e mais 2 parcelas do 13º, desses 120 milhões... Sabe quanto dá de hotel, filho? 6 milhões em 2 anos. De hotel, 6 milhões. Tem uma Compra uma casa, irmão. Vai em Barueri lá, compra uma casa de 6 milhões, deixa o cara morando lá, depois o Corinthians fica com a casa. É por isso que o Corinthians está quebrado, por causa dessas pessoas incompetentes. E tem uma parcela grande do contrato que é em produtividade, né? Esse valor de 120 milhões, ele é o teto do contrato, que é caso ele bata todas as metas por produtividade. Fora as luvas que são parceladas, são 25 milhões em luvas, divididos em 3 parcelas, uma a cada 6 meses, esses mimos que eu citei agora há pouco. E aí agora começam os bônus de produtividade. 3 milhões se for relacionado em 50% dos jogos. 1 milhão e 500 adicionais se chegar a 60% dos jogos e mais 1 milhão e 500 se chegar a 70% dos jogos. Bonificação por participação em gols. Não é gol marcado, é gol mais assistência. 1 milhão e 500 se participar de 15 gols, já bateu. 1 milhão e 500 se participar de 20 gols, já bateu. 1 milhão e 500 se participar de 25 gols, já bateu. E tá em vias de bater mais uma meta de 1 milhão e 500 para participar de 30 gols na soma com as assistências. Então as informações, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil. Que por sinal, esse é o cara da comunidade que vocês ficam... Eu também entrei nessa. Foi na Paraisópolis, não sei o quê. É o cara da comunidade que tá
numa suíte presidencial com 1.175, com 2 carros blindados, com tudo. É o cara da comunidade que vai aí, mostra pra todo mundo que ele tá na comunidade. Aí a gente entra na parada porque ele é da comunidade, mas vive nos Jardins, vive com segurança, com carro blindado, numa suíte presidencial que é R$9.000 por dia, R$274.000 por mês. Isso é um dos maiores absurdos, isso é coisa de Marajá. Isso é um dos maiores absurdos que eu escutei na minha vida em termos de um contrato de um jogador profissional. Isso é uma vergonha. E só pra complementar, ele tem direito a R$4.725.603 se o Corinthians ganhar qualquer competição com ele sob contrato. Já ganhou o Paulista. Aí falam, se ganhar a Copa do Brasil ele ganha mais 4 milhões? Não. Esse é o valor pra ele ganhar um título, levantar um troféu com a camisa do Corinthians. Ele só consegue ganhar esse valor se ele entrar na seleção do Campeonato Brasileiro de 2025, eleita pela CBF. Parabéns aí, Fabio Soldado, parabéns financeiro, parabéns diretor jurídico, parabéns aos advogados do Corinthians, parabéns presidente, parabéns o que vocês fizeram com o Corinthians. Então, um cara que fez 13 gols, não fez gol em clássico, nenhum, porque quem fez gol em clássico e quem fez o gol do título é o Yuri Alberto. E mais, um cara que tirou a camisa 10 do Garro de uma maneira, mas muito de quem é mascarado, muito de quem é petulante e que é esse tipo de jogador. Agora vocês vão falar, Neto, você tá falando isso porque ele te chamou de palhaço. Verdade, tô mesmo. Eu tô com uma informação que você vai gostar. Então, por favor. Eu não sei se você vai gostar ou você vai dar risada, mas você lembra daquela que eu trouxe ontem da dívida do Corinthians pelo Memphis? De 6 milhões de reais, que ele notificou o Corinthians? Ah, não, tá. Então, chegou uma parceira e falou, eu banco, em troca de publicidade. A Fatal Models. Exatamente. A Fatal Models que é acompanhante, né? Site de acompanhantes. Site de acompanhantes. Isso é uma coisa boa, uma coisa ruim. Ou os caras ganham o título ou vai pra segunda divisão. Dependendo de quantos acompanhantes vão ter. Exato. Se vai ser permuta ou não, né? Às vezes paga com voucher, né, craque? Então, a verdade, um dos contratos mais é inadmissível um time que paga uma pizza R$41.400, um time que perde o dinheiro que perdeu com a Tausa, um time que deu o estádio pro Corinthians, mas não pagou um centavo do estádio. Olha só a situação do Corinthians. Um time que perdeu 42 milhões e que não devia nada pro Ramiro e perdeu 42 milhões. Um time que perdeu 33 milhões com o Jusilei. Um time que contratou o Léo Príncipe, que veio para fazer teste. Um time que não tem dinheiro em relação às leis trabalhistas que enfrenta. Um time que o departamento amador virou casa de mãe Joana há muito tempo, desde a época do Andrés, Roberto de Andrade e agora do Augusto Melo. É uma das coisas mais deprimentes de um time de futebol que está quebrado financeiramente. Você pagar, eu tô com delay, é um time de futebol que você paga no mês R$274.000 pro cara ficar numa suíte presidencial, pro cara ter 2 carros blindados, pro cara ter 2 chofer, 2 motoristas. Gente, isso aí é um tapa na cara do torcedor corintiano. E aí, o cara vem e da primeira vez, melhorou. E da primeira vez, ou não, em relação ao dinheiro que deve pra ele, ele coloca, se ele não me pagar, eu não vou, que é um direito que ele tem, certo? É um direito que eu tenho também, essa Band não pagar o meu salário, que por sinal, eu tô há 23 anos aqui, a Band nunca atrasou meu salário, nunca deixou de pagar os meus merchans, nunca deixou de pagar meu salário em 23 anos. Então um time como esse, uma empresa como essa tem estrutura ou não? E aqueles que saíram falando que não tem estrutura, aonde estão? E todos aqueles que saem da Globo vêm pra onde? Vem pra nós aqui, né? A maioria. Há 23 anos aqui. Na Rádio Bandeirantes eu estou desde 2000. Saí algumas vezes por divergências de pessoas que comandavam aqui, tá tudo bem. Mas voltei. Porque o Ricardo Capriotti tá aqui. Porque o Denis também pediu. Porque o Schneider, monstro Schneider também.
Eu tô aqui acho que há 4 anos. Nunca atrasou absolutamente nada. E nunca deixaram de pagar. Isso é estrutura. Ah, mas o microfone é igual da CNN? Talvez não. Ah, mas o cabo? Talvez não. Mas as pessoas que trabalham aqui, 99,9%, os caras são monstros sagrados. Não tem time melhor que aqui, em todos os setores, em todos os segmentos. Aí você pega um time que tá quebrado, crime organizado, problema de dinheiro, tem que ter carta de crédito com os bancos. Aí você paga pro cara 274 mil reais de uma suíte presidencial. Não vou falar o nome da suíte. Um monte de gente tá falando. Eu não vou falar. E nem vou mostrar. 9 mil reais por dia. O cara tem um quarto pra uma cozinheira. Cara, olha o que vocês estão fazendo com esse time aqui, com essa instituição. Olha o que vocês fizeram. Vamos ver até quando, ou até quando e até que dia que esse cara permanece no Corinthians. Porque isso que vazou agora, eu não sabia disso, vazou porque ele meteu 2 cartas pro Corinthians ter que pagá-lo. E não é só pra ele, viu? Estão devendo. Pra um monte de gente. Estão com uma nova aí. Então vamos lá. Igor Coronado. Corinthians deve 7 milhões e 500 mil reais ao Igor Coronado por luvas que estão atrasadas e que deveriam ter sido pagas no ano de 2024. O Salazar informou hoje, meu amigo Thiago Salazar da Gazeta Esportiva, que o Corinthians negocia uma rescisão de contrato com o Igor Coronado, para ele deixar o clube sem custos. Aí se ele jogou nada, ele não jogou absoluta porra nenhuma, fez nada, um jogador medíocre, mas ele tem o direito de receber. Sim, Quem que fez? O Rubão. E também o financeiro que quis, que agora acha que dá pra ser presidente. Que ele falou pra todos nós que eram 2 bilhões. Lembram disso? O contrato do Igor Coronado ele era feito da seguinte forma: em 2024 ele receberia cerca de 2 milhões de reais por mês, porque era a soma do salário com as luvas. As luvas não foram pagas. A expectativa do Corinthians era: vamos quitar as luvas em 2024 e aí, a partir de 2025 a gente paga um valor menor de salário para ele por mês. Como essas luvas não foram pagas, virou um problema e a tendência é realmente que ele seja negociado nessa janela. Se não pagar, isso vira um bolo, que daqui a pouco 7 milhões vira 40. E é isso que acontece no Corinthians, porque todos aqueles que dirigem o Corinthians de uma maneira precária, administrativamente falando, e aí eles são tudo amorosos, que eles amam o Corinthians. Agora o André Sanches tem a bola, que é o bola da vez, que sabe tudo que aconteceu. O caos foi deixado por ele, e consequência do Augusto Melo. Dá uma olhada nisso. E por que vazou o contrato do Memphis? Para colocar uma força em cima dele, da torcida cobrá-lo. Ah, como é que você pode cobrar? O Corinthians é importante pra você, papapá. É o direito que ele tem. Agora, o Corinthians dá pro cara 24 passagens executivas. O Corinthians dá pro cara 2 carros blindados. 2 motoristas. O Corinthians dá pra ele cozinheira particular, num quarto do lado. Uma suíte presidencial de 1.175 metros quadrados, que é suíte. Por um cara que fez 13 gols só. E que derrubou Emiliano Dias juntamente com o Ramon Dias. E não fez gol em nenhum clássico. Então, aqueles que são corintianos que acham que eu sou o palhaço, que ele disse, talvez todos nós sejamos palhaços. E só ele que é o cara legal. Porque ele é o cara que vai pra comunidade. Mentira. Das 2, 3 vezes que ele foi pra comunidade, a imprensa toda soube, foi divulgado. Então, é esse tipo de gente. Não foi orgânico, né? Não foi orgânico. Tipo, não quero falar de mim. Eu faço tudo orgânico, irmão. Quem que doa todos os aparelhos para os atletas olímpicos como eu? Quem que dá condição para que os atletas olímpicos e paralímpicos possam ir para uma Olimpíadas? Mas aí vocês veem a papagaiada que a Globo faz, olha que é tudo bonito, né?
aquele bolo, mas você não sabe por dentro o que é há 4 anos com atletas que não têm dinheiro pra comprar um par de tênis que eu consigo. Uma sapatilha que eu dou. Mas é organicamente, que vocês não vão ver. Vocês não vão ver. De levar bola de levar chuteira, de levar uniforme, de trazer as pessoas do programa. Mas aí o Memphis Depay é o cara. O Memphis Depay, você Memphis, pra você jogar 10% do que eu joguei no Corinthians, meu irmão, você tem que morrer, ressuscitar. Você não faz os números de gols que eu fiz de falta no Corinthians. Mas, pra aqueles que têm ele como... E ele é um grande jogador. Ele é um craque de bola, velho. Se saiu o Memphis, saiu o Alberto e saiu o Garro, o Corinthians briga pro rebaixamento. Pode acontecer isso, Luiz Fabiani? Então, o Yuri Alberto ontem foi perguntado sobre isso, ele estava no voo rumo ao Brasil, de volta para se apresentar no sábado. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o clube e reafirmou que pelo menos até o final do ano ele será jogador do Corinthians, então o Yuri acha difícil. O Garro, o Corinthians está negociando para que ele fique mesmo. O André Cury, que é o empresário dele, gente, o André Cury já me falou que dificilmente o Yuri Alberto fica porque ele quer jogar na Europa. O André falou até publicamente, porque ele não recebeu do Corinthians em nenhum momento pela contratação do Yuri Alberto, e o Corinthians também deve ele. Você lembra do Ederson, que tá na Atalanta? Que é o cara que foi convocado pra seleção brasileira. O Corinthians não pagou o empresário dele também. Mas aí o Corinthians tem dinheiro pra pagar 9 mil reais em relação à diária pro jogador de futebol. Tem condições de pagar 270. Ah, mas vamos falar que o Corinthians vai chegar e falar assim: ah, mas é o Esporte da Sorte que paga. Mas é o Corinthians que paga. Porque o Corinthians dá a visibilidade pro patrocinador. Os caras dão o camarote pro cara. Por sinal, acho que é um dos melhores. Mas como é que o cara tem direito a um camarote? Então o Hugo não tem. Nesse elenco, só Romero, Memphis e Coronado. Eles têm direito a camarote? Contratualmente. Ah, isso é um absurdo, cara. Você dá camarote pra jogador, isso é uma vergonha pra quem faz contrato no Corinthians. Isso é vergonhoso, isso é patético. Tem que ser pra todo mundo igual, é 2 ingressos pra cada um, meu irmão. Não é camarote pra ninguém, pra família de ninguém. A família quer ir, vai no ingresso que tá lá, irmão. Cara, que absurdo, cara. É nojento, dá vontade de vomitar. De um clube como esse, de fazer tudo isso, e agora, isso aí é nojento. Vamos lá então.